Bom, gente, agora nós vamos partir para uma outra aula de normalização. Quando você cria um modelo conceitual bem criado, bem feito, até nem tão bem feito, normalmente você chega a uma situação de criação de tabelas sem possibilidade de anomalias. Tá? Quando o modelo é bem feito, isso garante com quase 100% de certeza que suas tabelas não vão ter anomalias. O que são essas anomalias? A gente vai explicar agora nessa aula, e como resolver essas anomalias. A gente usa então as formas normais, que é o processo que a gente chama de normalização. Tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Com o surgimento e aperfeiçoamento do sistema relacional na década de 70, várias regras foram definidas para a simplificação de tabelas que recebem o nome de formas normais. E esse processo de simplificação das tabelas a gente chama de normalização. Não é simplesmente a simplificação, é você, na prática, evitar anomalias que podem acontecer quando você cria essas tabelas. Que anomalias são essas, né? A gente vai ver a seguir. Então, normalização de dados é um processo formal que é executado de passo a passo para análise dos atributos das relações, com o objetivo de quê? De evitar redundância, ou seja, duplicação de dados. Essas duplicações ela pode levar à inconsistência e também evitar a perda de informação do banco de dados. Isso foi concebido por Code na década de 70. Tá? Algumas anomalias que a gente pode encontrar. Por exemplo, nessa tabela que a gente pode considerar, vamos imaginar que o banco de dados tem essa tabela única, que representam as vendas. Se você imaginar, você tem aqui uma tabela que representa as vendas, onde você tem, por exemplo, o Zé, que tem esse CPF aqui, que tem esse endereço, tem esse fone. Ele comprou o produto A, lápis, que custa, o valor unitário dele é 50 centavos, e ele comprou 2 lápis, que deu R$1. Pedro também comprou lápis, mas ele comprou 20, que deu R$10. João já comprou régua e Ana já comprou canetas. Isso é uma tabela que nós vamos observar que ela tem anomalias, tá? Então, quais são os problemas dela? Por exemplo, modificação, anomalias de atualização. Modificação e atualização. Uma mudança na peça A, na descrição da peça A, requer várias mudanças. Repare, se eu quiser, por exemplo, trocar a peça A por lápis tipo B, tipo 2, alguma coisa do tipo, eu tenho que replicar essas mudanças para várias outras linhas da tabela. Não é só num ponto único que eu vou alterar. Então, você tem redundância de dados, né? Você repete lápis 2 vezes. Isso, se você quiser mudar, você também vai ter que mudar também A, nem Pedro. Porque se você não fizer isso, você vai ter uma inconsistência desses dados. Então, uma atualização pode provocar uma inconsistência. Uma inserção, por exemplo, a anomalia, a gente pode dizer que a anomalia de inserção. A inserção de uma nova peça de um pedido. Vamos imaginar que eu quero inserir uma peça D. Onde é que eu vou inserir? Vou criar uma linha, uma tupla a mais nessa tabela para poder inserir. Imagine que vocês quisessem criar uma peça D, mas não teve venda. O que é que eu vou botar? Vou criar uma peça D, vai ficar o cliente vazio e vai ficar aqui a quantidade de venda vazia, porque eu não vendi ainda ou não essa peça. Tá? Anomalia de exclusão. Se o cliente Ana for eliminado, vamos imaginar que o cliente Ana foi eliminado, vou ter que eliminar a caneta. E o meu caneta? E minha caneta, como é que fica? Vai perder? Então são anomalias que você pode evitar. Lembrando, se você fizer um modelo bem feito, essa anomalia não acontece. Então, para resolver esse problema, a gente vai usar normalização. Tá certo? Então, que é a normalização de dados. Normalmente, gente, a normalização ela vai chegar até pelo menos a terceira forma normal. Tá? Que é o que a gente vai dar aqui na primeira parte da disciplina. Que são essas 3 primeiras formas que a gente tem aqui. Tá? A primeira, a segunda, a terceira forma. Existe a Boyce Colt, que é a FNBC, e a 4ª forma normal e a 5ª, mas que a gente vai dar rapidamente a seguir. Bom,
para a gente começar, a gente tem que entender o que é chave, né? Uma chave, uma relação, um X é uma chave de R, se ela é uma superchave, que eu acho uma superchave. X é uma superchave de R se X identificar todos os atributos da relação R. Tá? Então, ele identifica os atributos de uma relação R. Então, ela é chave se ela for uma superchave e se nenhum conjunto, nenhum subconjunto de X determina todos os atributos de R. Então, ou seja, eu pegando um subconjunto dessa chave, eu não vou determinar uma relação de R. Então chave seria isso. Isso que a gente já viu, não de forma formal, mas só para clarear. Então, vamos lá, pegar um exemplo de uma tabela não normalizada. Imagine que você tem aqui uma tabela de projetos, onde você tem o código do projeto, o tipo, a descrição do projeto, o código do empregado, o nome, a categoria, o salário, a data inicial do empregado naquele projeto e o tempo de dedicação do empregado naquele projeto. Observem que aqui de cara eu consigo ver que existe uma coisa estranha. Você tem dados de um projeto, que está em verde aqui, e dados do empregado, que está em pink aqui, em rosa, uma coisa parecida. Então você já tem aqui a gente pode dizer que uma tabela, você tem duas tabelas juntas de uma mesma tabela. Então, essa tabela não está normalizada. Por quê? Se você observar, você tem duas dados de coisas diferentes. Dados de projeto e dados de empregado. Tá? Se a gente olhar para cá, a gente vai ver que o código do projeto é o nome do projeto, a descrição do projeto. Aí você tem aqui dados de empregados, vários empregados. Então você já tem aqui uma coisa estranha, né? Você tem dados misturados. Então a ideia é que a gente pode dizer que essa tabela não está normalizada. Por quê? Porque para ela estar normalizada, ela tem que passar pelo menos por 3 formas normais. A primeira, a segunda e a terceira. Então, a primeira forma normal, uma tabela está na primeira forma normal se ela não possui tabelas alinhadas. Então, o que é tabelas alinhadas? Tabelas juntas. Então, a gente pode dizer que isso aqui já não está na primeira forma normal, porque eu tenho tabelas que eram para estar separadas e estão juntas. Então, eu vou separar essa tabela em duas. Então, ele já descobriu que existe uma tabela de projetos e existe uma tabela de projetos empregados aqui. Ou seja, eu sei que, por exemplo, a data início é a data de início do empregado num determinado projeto. O tempo de dedicação é o tempo de dedicação de um empregado num projeto. Então, projeto empregado. Agora, continua com coisa estranha, se você observar. Nome é do empregado. Repare que aqui a chave é dos dois. Teoricamente, eu teria que estar ligado aos dois. Né? Então, nome é do empregado, categoria é do empregado, salário é do empregado. A data inicial é do empregado no projeto. O tempo de dedicação é do empregado em um determinado projeto. Porque eu posso ter funcionários diferentes trabalhando no mesmo projeto e cada um tem uma data de início e um tempo de dedicação diferentes. Então, existe uma coisa esquisita aqui ainda, apesar da gente já estar na primeira forma normal, tá? Mas a gente vai ver lá na frente que a primeira forma normal, se a gente for preciosista e separar ele na primeira forma normal, ou seja, até separar tabelas alinhadas, a gente pode observar e pode chegar à conclusão que a gente pode ir de uma situação normalizada direto para a terceira forma normal, assim a nossa experiência consiga levar. Tá? Vamos lá. Um outro conceito, antes de falar da segunda forma normal, é de dependência funcional. Então vamos falar de dependência funcional. Dado uma relação R com os atributos que vai de A1 até AN, B1 até BN, C1 até CL, a gente diz que A1 até AN determina funcionalmente B1 e BN através dessa representação aqui. Tá? Ou seja, A1 até AN determina B1 a BN. Então, B1 até BM, ou seja, todos os atributos que vai de B1, dependem funcionalmente de A1 até AN. Vamos detalhar melhor aqui. Por exemplo, código determina salário. Salário depende funcionalmente de código, ou seja, código determina salário. E1 tem o salário de 500,
E3 tem um salário de E450, E3 tem 450, então o E3 determina o salário. Ou seja, salário depende funcionalmente de código. Isso é um exemplo. Existem dois tipos de dependência. A dependência funcional parcial e a dependência funcional total. Quando a gente fala de dependência funcional total ou dependência funcional parcial, a gente pensa numa chave composta. Tá? Uma chave composta é aquela que a chave tem dois ou mais atributos. Então, a dependência funcional parcial é aquela que é um atributo que não faça parte da chave, depende não da chave completa, depende apenas de um atributo daquela chave, ou de dois, caso ela tenha três, a chave tenha três, ou seja, não depende da chave total. E a dependência funcional total é aquela que o atributo no chave depende totalmente da chave completa. Se a chave tiver dois atributos, ele vai depender dos dois. Se ela tiver três, vai depender dos três. No caso da dependência funcional parcial, um atributo que não faz parte da chave pode depender de um atributo apenas da chave, tá? Ou dois, por exemplo, dois. Se uma chave tem três, ele depende de dois ou de um, a dependência funcional parcial. Vamos dar um exemplo melhor. Aquele exemplo que a gente viu, né, baseado naquele exemplo que a gente viu, a gente pode ver que a chave é código projeto e código empregado. Nome não depende dos dois, depende apenas do código empregado. Nome não tem nada a ver com o projeto. Categoria do empregado não tem nada a ver com o projeto. Salário não tem nada a ver com o projeto. Ele é do empregado. Então a gente diz que nome, categoria e salário tem uma dependência funcional parcial da chave, porque ele depende apenas do código empregado. Já no caso, data início do empregado em um projeto, depende dos dois. Tempo de dedicação depende de código do empregado e do projeto. Ou seja, porque o tempo de dedicação é em relação ao empregado em um determinado projeto. Por quê? Porque dependendo, por exemplo, um projeto A, um empregado trabalha no projeto A e o empregado trabalha no projeto B. Ele pode, a data de início do empregado no projeto A, ele começou em determinado dia. Já com daquele empregado em um outro projeto começou no outro dia. O tempo de dedicação do empregado no projeto A é 10%. O tempo de dedicação do projeto do empregado B no projeto A é um outro tempo. Então isso varia. Então isso aqui, tanto data de início como tempo de dedicação, dependem totalmente da chave. Então a dependência funcional total desses dois campos em relação à chave, e esse aqui é a dependência parcial. Ok? Como está ressaltado aqui. Então vamos lá para a segunda forma normal. Uma tabela está na segunda forma normal somente se ele estiver na primeira, ou seja, não tiver tabela alinhada, e a dependência funcional e não possuir dependência funcional parcial. Então, se a gente for pegar esse exemplo aqui, eu tenho que eliminar as dependências funcionais parciais. E eu elimino como? Como existe uma dependência desses três campos em relação a esse, eu vou pegá-los e separar e criar essa tabela de empregados, tá certo? Essa tabela de empregados, tirando dessa forma. Muito embora eu mantenha ao projeto empregado com a chave original, mantendo a dependência funcional total. Se você observar agora, na segunda forma normal, não existe mais dependência funcional parcial. Toda dependência funcional é total. Logicamente, quando a gente fala de dependência funcional total, principalmente quando você tem chave múltipla, né? É o caso aqui, né? Tá? Essa aqui, basta você ver que todas dependem dela. Então, é mais fácil você ter problemas quando a chave é múltipla do que não, tá? Então, pronto, já chegamos na segunda forma normal. Um outro exemplo seria, um outro conceito, seria a dependência funcional transitiva ou a dependência funcional indireta, tá certo? Se um atributo não chave
possui dependência funcional total de um outro atributo chave e também possui dependência funcional total de um ou mais atributos não chave. Então diz que existe uma dependência transitiva. Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer? Um atributo não chave, ele depende do atributo chave, mas também depende de um atributo não chave. Entendeu? Então, quando ocorre isso, é uma dependência transitiva ou dependência indireta. Ou seja, ele depende tanto de categoria como depende de código empregado. Então, isso é uma dependência transitiva. Se você imaginar mais especificamente, salário depende de categoria, que depende de código empregado. Então, você tem uma dependência indireta também. Então, o que acontece? Você observar se existe essa dependência indireta ou transitiva. Repare, na realidade, o que determina o salário é a categoria. Se o funcionário for da categoria A, todos os funcionários da categoria A têm o mesmo salário. Todos os funcionários da categoria B têm o mesmo salário. Todos os funcionários da categoria C têm o mesmo salário. Então, quem determina o salário é a categoria e não o empregado. Então, existe uma dependência funcional transitiva. Repare, preste bem atenção a isso. Nós estamos falando em atributos não chaves, tá? Não chaves, tá certo? Não envolve chave, é não chave. Isso é importante vocês atentarem, porque lá na frente eu vou falar isso de novo, tá certo? No outro exemplo que eu vou dar. Não nessa aula, mas numa aula a seguir, tá certo? Então, preste atenção nisso. Então, vamos lá. Você está na terceira forma normal, a tabela está na terceira forma normal, se ela estiver na segunda, e não possuir dependência funcional indireta. Repare, dependência funcional direta, a gente está tratando de atributos não chave. Então, o que a gente faz com isso? Se existe uma dependência funcional indireta, a gente tem que eliminar essa dependência funcional, criando uma tabela, esse elemento virando chave, e empregado que tinha categoria de salário passa a ter apenas uma chave estrangeira que aponta para essa chave primária que determina o salário. Tá? Então imagine que o empregado tinha categoria 1, salário é 2.000. Categoria 2, salário é 3.000. Tá certo? Então, já estamos na terceira forma normal. Tá certo? Então, um exercício bem rápido aqui. Imagine que você tem essa tabela e você quer normalizar. Quando você já vê a dependência, fatalmente você já consegue descobrir que você tem várias tabelas aí. Quando você vê as dependências, você já pode imaginar as tabelas que existem. Por exemplo, código do aluno, código do turma determina o código da disciplina. Código do aluno determina nome, código do local e nome do local. Código da disciplina determina o nome da disciplina e código local do nascimento determina o nome local do nascimento. De cara, você já pode ver, opa, tem uma tabela aqui que vai ser local, onde tem a chave código local e nome local. Tem uma tabela disciplina, onde tem código da disciplina e nome da disciplina. Código da disciplina sendo chave. Tem uma tabela aluno, tem código do aluno, nome do aluno, código local e nome local da disciplina. Beleza. E tem outra tabela que eu posso chamar de matrícula, onde eu tenho o código da aluno e o código da turma, sendo essa chave composta, e código da disciplina. De cara, se você recebe essas dependências aqui, facilita muito o trabalho de normalização. Então, se a gente ver aqui, ó, você já pode ver facilmente, aqui a gente já pode pular, ó, matrícula, disciplina, aluno e local, como eu falei. Só que tem um detalhe. Se você observar o aluno aqui, ó, tem código do aluno, nome do aluno e código local. Repare que no original eu tinha o nome local da disciplina. Mas se você imaginar aqui, existe uma dependência funcional indireta. Por quê? O nome do aluno depende do código local do aluno, que já está aqui. Ó. Então eu não preciso repetir o nome local da disciplina. Eu simplesmente tiro o nome local e a tabela aluno tem o código do aluno como chave, nome e código local. Como foi criado aqui. Então, repare que é fácil você ir logo de uma tabela normalizada e logo para a terceira forma normal, ou no mínimo para a segunda forma normal. Tá? Onde você ia chegar aqui e o aluno ia ter o nome do local do aluno como está aqui. Tá? Aí você podia evoluir isso aqui logo para a terceira forma normal,
tirando simplesmente o nome do local do aluno. Tá? Pronto, gente. Então, essa é a aula, né, sobre normalização, essa é a primeira aula. Vai ter um exercício a seguir e depois a gente vai fazer uma outra apresentação com algumas observações, com alguns contextos, um contexto diferente. Tá? Obrigado, gente.